Olá meninos, olá meninas, senhores mediadores, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Sociologia. Eu estou aqui com a minha querida colega Oyama. Fala, Oyama. Olá, César, meninos e meninas, participação é fundamental, o Enem está chegando e vamos que vamos, participem lá no chat. Pois é, esse tema, Oyama, ele é um tema bem provável assim para a configuração do Enem. Então vamos ver isso aí, vamos prestar atenção, vamos ficar atentos, vamos participar. Estou esperando todos vocês lá no chat. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar então. Então vamos começar a nossa aula trazendo as nossas apresentações de praxe, apresentando aqui a equipe de Sociologia. Vamos lá? A equipe de Sociologia, ela tem articulação do professor Márcio Doria e é composta pelos professores Adilma Rodrigues, César Mustafa, Lorena Vaz, Maurício Castro e Oyama Lopes. Nós estamos na terceira série do ensino médio, a disciplina é Sociologia. Aqui no vídeo, o professor César Mustafa, na assistência, a professora Oyama Lopes. A aula de hoje é a aula de número 7, Globalização sim, mundo sem fronteiras não. O objetivo da aula de hoje, identificar as dinâmicas de integração e fragmentação socioeconômicas, políticas e culturais presentes no processo de globalização. Perceber que a globalização integra os países comercialmente, mas nega o processo de multiculturalismo. Ó, já meu objetivo já dá a dica aí pra gente. Multiculturalismo vocês estudaram lá no primeiro ano, né? E a gente vai começar a aula como a gente gosta de começar, com música, e música boa, que é assim que a gente gosta. Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram, e vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Where are you? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, o Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados.
minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu senhor? Onde estás? Onde estás? Podia ter encontrado uma música tão pertinente para a nossa aula, um clipe desse bacana. E aí, deixa eu voltar aqui, peraí. Exatamente, peraí, um momentinho. E é muito bacana, porque a gente vai falar hoje dessa questão das fronteiras, a gente vai falar hoje dessa questão dos imigrantes, basicamente dessa questão dos imigrantes, por que acontecem as imigrações, né? Quais os problemas que acarretam, né? Quais as vantagens também da imigração, né? E essa música, ela é muito bacana, porque ela traz, na verdade, toda essa dimensão coletiva da imigração. Então a gente vai pensar, ele traz um trecho ali, Vozes da África, que é de Castro Alves, né? Exatamente esse povo todo da África que foi forçado a imigrar. Então perceba que já é uma característica, né? Essa imigração forçada, a imigração de povos, né? como os próprios hebreus, né? Os ciganos que são expulsos constantemente de suas terras, né? Os judeus que também, na verdade, também não têm um lugar fixo, né? Uma terra para chamar de sua, uma pátria para chamar de sua, né? Então é muito assim. Então é tudo isso para a gente pensar nessa aula. E aí, para a gente pensar essa aula, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e lembrar da última aula, da penúltima aula, na verdade, porque a última, ela como tratou do tema transversal, aí para dar continuidade, a gente precisa voltar na penúltima aula, que foi uma aula que faz parte da nossa programação aqui. Vamos ver aqui o slide para a gente voltar lá para o tema 5, né, a aula número 5, do mundo bipolar, a multipolarização. Então a gente viu que lá depois, no final da Segunda Guerra Mundial, houve a chamada Guerra Fria, né? E essa Guerra Fria, né, ela colocava de um lado os Estados Unidos capitalista e a União da República Socialista Soviética socialista, né? E aí a gente lembra também que lá em 1980 o socialismo ele entra em colapso, né? Principalmente com a desagregação da União Soviética. Então o socialismo ele passa a ter uma outra configuração. A União Soviética ela se desintegra, né? E deixa de ser socialista e a gente vai ter o predomínio do capitalismo, né? Algumas nações ainda continuaram socialistas, mas sem aquela força, sem aquele padrão que vimos antes. Então, a questão lá da Guerra Fria, ela acaba exatamente nesse momento, certo? Né? Quando a gente fala do predomínio do capitalismo, a gente vai lembrar dos Estados Unidos, o Japão, que vai ter os Estados Unidos que vai influenciar basicamente a América, o Japão que vai influenciar ali a bacia do Pacífico, a União Europeia que vai influenciar o continente africano e o Oriente Médio. E aí a gente entra numa era técnico-científico-informacional,
beleza? A gente viu também na penúltima aula a questão ali dos níveis de integração e grau de comprometimento comercial entre os países signatários, né? São os blocos econômicos. A gente viu a zona de preferência tarifária, onde eles adotam apenas algumas tarifas preferenciais envolvendo alguns produtos. A zona de livre comércio, onde eles adotam a eliminação ou diminuição significativa das tarifas alfandegárias. A união aduaneira, onde você estabelece zona livre de comércio, que também adotou uma tarifa externa comum. O mercado comum, né, que envolve a circulação de produtos, pessoas, bens, capital e trabalho, tornando as fronteiras entre os seus membros quase que inexistentes. E a União Econômica e Monetária, que aí a gente vê claramente a União Europeia, né, onde você tem um mercado comum que ampliou ainda mais o seu nível de integração, que passa a alcançar também o campo monetário. Adota-se então uma moeda comum. Beleza? Tranquilo? Então essa, na verdade, é a nossa revisão. E aí o que a gente pode também lembrar, porque isso também foi tema de uma outra aula. A gente sabe que com a globalização, as limitações de tempo e espaço ficaram minimizadas. A globalização, ela leva em consideração, ela leva em conta também esse avanço técnico, científico, informacional, né? Então, toda essa tecnologia que passa a ser difundida, que passa a ser espalhada, né? Então, na verdade, reduz o tempo, reduz o espaço, minimiza as distâncias, né? E torna o que a gente vai chamar de aldeia global, né? Então é para a gente, na verdade, pensar nessa aldeia global, nessa aldeia, nessa questão da redução do mundo, né? O mundo ficou menor, né? O mundo ficou menor, o mundo ficou, na verdade, mais acessível, né? Então a gente pode pensar nisso aí, a gente pode pensar nesse mundo mais acessível, nesse mundo mais próximo. Bom, aí a gente surge com essa tendência globalizante que surgiu junto com as primeiras experiências de Estado neoliberal, com a abertura das fronteiras nacionais para os capitais e as mercadorias estrangeiras. Então, perceba que com a globalização, o que é que acontece? A gente vai ter, na verdade, a globalização, na verdade, ela já é fruto de uma política neoliberal. Ela já é fruto dessa abertura neoliberal. Então, isso é muito característica ali do fim dos anos 80, início dos anos 90, onde a gente vai ter essa ampliação desse rol de comércio, né? E essa abertura que vai dar no comércio. Então, perceba, as nações elas produziam em grande escala, elas produziam em grande quantidade, e elas entendiam que, ao produzir em grande quantidade, elas precisavam também ampliar o seu mercado consumidor. Elas precisavam ampliar a sua venda. E para isso, elas precisavam abrir esses mercados. Os mercados até os anos 80, eles eram muito fechados, eles eram muito restritos. Os países cobravam tarifas protecionistas altíssimas, né? E isso fazia com que o mercado ficasse restrito à produção interna, à produção daquele país. A partir do momento em que houve a partir do momento que houve a abertura desses mercados, né, você vai ter, na verdade, a entrada de produtos novos. Aqui no Brasil, por exemplo, isso aconteceu, basicamente, começa a acontecer de forma mais forte, mais presente, na era Collor, né? Então, Collor ele vai abrir o mercado, ele vinha com uma visão neoliberal, ele abriu o mercado, e aí a gente começa a receber os carros importados. Inicialmente,
isso gera uma situação de desemprego. Por quê? Porque muitas fábricas nacionais passam a vender menos carro, né? Então elas vão ter que se tornar mais competitivas e vão ter que brigar por esse espaço no mercado, porque agora essas empresas nacionais, elas disputavam o mercado com empresas internacionais. E aí você vai ter, ao mesmo tempo que isso vai possibilitar a entrada de carros mais modernos, novos, vai movimentar o mercado também, fazer com que esse mercado produza carros mais modernos, porque antigamente a gente tinha aqui o Fusquinha desde sempre, né? O Oyama teve uns 3, né? E aí, o que acontece? Vão chegar carros novos, vão chegar carros mais modernos e a indústria nacional ela também vai ter que se modernizar. Mas, ao mesmo tempo, ela também vai ter que baixar os custos. Ela também vai ter que enxugar a máquina, porque ela vai ter que ser mais competitiva. E isso gera o quê? Desemprego e achatamento salarial. Beleza? Tranquilo? Até aqui o pessoal aí de Curralinho que chegou agora. Muito bem, né? Então, um abraço para você. Um mundo globalizado não é o mesmo de um mundo sem fronteiras. É bom que isso fique claro para a gente, né? Quando a gente fala nessa globalização, a gente não está falando de um mundo sem fronteiras. Um mundo onde você pode ir e vir livremente, né? Onde você pode escolher aonde morar. Não, de fato, não é. As fronteiras são determinações políticas e, embora hoje vivamos em um mundo globalizado, com intensos movimentos de capitais, de mercadorias, de culturas e de pessoas, falta-nos ainda a construção de uma nova ideia de cidadania planetária, né? Então, primeiro vamos tratar aqui dessa questão do mundo globalizado e sem fronteiras. Depois a gente chega em cidadania planetária, né? Então perceba, bota aqui no vídeo, por favor. Então perceba que assim, o mundo continua com fronteiras, mesmo com aqueles blocos econômicos. Perceba que quando a gente falou dos blocos econômicos, a gente determinou vários níveis para aqueles blocos econômicos. Somente em alguns níveis dos blocos econômicos, nos níveis mais aprofundados, é que esses cidadãos dos blocos econômicos eles podem ir e vir dos países sem, na verdade, precisar de passaporte e podem morar e se estabelecer nesse país sem precisar, na verdade, pedir autorização. Mas são alguns níveis, não é isso, Oyama? Exatamente. Eu me lembrei, assim, que na Colômbia, eu estive na Colômbia e entrei com passaporte e tal. E em alguns momentos a gente faz a investigação. Eles perguntam, meio que, como é Mercosul, e a gente pode ir de ou passaporte ou com a identidade. E aí, essa semana, eu conversando com uma amiga minha, que ela está fazendo um intercâmbio na Colômbia, e ela disse exatamente isto. Essa questão de você, que hoje, para entrar na Colômbia por conta, está tendo uma série de restrições por conta do tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas. Aí eu me lembrei por conta de quantas investigações eles fizeram, o que estava fazendo, e etc, etc. Então, o Mercosul hoje, ele tem esse limite. Se você vê o presidente Jair Bolsonaro, ele abriu, né, está pensando em abrir para os chineses, mas, em compensação, está aberto o mercado para os Estados Unidos, mas vieram 49, se eu não me engano, imigrantes dos Estados Unidos devolvidos. Então, a gente precisa entender que essa imigração não é 100% como se pensa, mesmo sendo de países do Mercosul. E, para trabalhar aqui, precisa ter mais ou menos o nível de educação que tem lá. Por exemplo, nível médio, você tem que trabalhar, atender o nível médio, atenção. É a mesma coisa. Não, pois é, Oyama. Então, é isso que a gente está falando, exatamente. Então, a gente percebe que, assim, existem os níveis de integração, que no caso do Mercosul ainda não é um nível comparado com o da União Europeia, porque na União Europeia você pode, por exemplo,
morar, trabalhar em outro país sem, na verdade, precisar de autorizações assim especiais. Por quê? Porque na União Europeia eles já estão no último nível de integração. Mercosul... Entra e sai ao mesmo dia, né? Tem gente que trabalha em Portugal e mora na Espanha e vice-versa. Exatamente. E o Mercosul, por exemplo, ele ainda não está nesse nível. Ele não está nesse nível de integração. Tanto não está que a gente está vendo a Venezuela. Agora, é bom também chamar a atenção, porque quando a gente falou lá dos blocos econômicos, é bom a gente chamar a atenção que mesmo na União Europeia, com toda essa abertura, ainda há algum tipo de restrição, né, entre eles. Né? Você precisa, na verdade, de alguma autorização para trabalho, para trabalhar. Você pode morar, mas você precisa de alguma autorização de trabalho, sim. Né? Então, é bom chamar a atenção isso. Então, perceba que a gente, quando fala da globalização, e as pessoas tendem a romantizar a globalização, agora o mundo globalizado, você pode estar em qualquer lugar, você pode ir para... Isso não é verdade. Né? Ainda, por exemplo, o Oyama estava dando um exemplo agora de que recentemente foram devolvidos 49 brasileiros, né, que considerados imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Né? Nós temos agora, o presidente assinou um decreto permitindo a entrada de americanos aqui no Brasil sem visto, né, mas a gente ainda não consegue entrar nos Estados Unidos sem visto. Então, essa é uma questão, esse é um problema sério hoje para a gente. Então, e aí a gente começa a pensar numa visão que os anarquistas tiveram lá atrás. E aí, só lembrando para vocês um pouquinho do que é o anarquismo. O anarquismo, ele pensava, na verdade, num processo que passaria do capitalismo para o comunismo sem passar pelo socialismo. Ou seja, sem passar pelo Estado forte, sem passar pelo controle da sociedade, sem passar pela ditadura do proletariado. Quando os anarquistas pensaram na sociedade, eles pensavam na sociedade sem governo, sem bandeira, sem pátria, sem fronteiras. Né? Então, era assim que os anarquistas pensavam. E aí, isso nos traz, atualizando essa ideia, nos traz a ideia de uma cidadania planetária. Né? A gente faz parte do mesmo planeta. Né? Eu sou brasileiro, mas eu faço parte do mesmo planeta que os americanos fazem, que os chineses fazem, é o mesmo planeta. Então, essa ideia da cidadania planetária, ela tem que ser trabalhada pela gente. Né? Mas perceba que o que está em jogo, na verdade, é a questão econômica dos países. Né? É a economia que está em jogo. Né? É a economia quem manda, quem dá as cartas. Né? A gente entende muito claramente isso. Ok? Beleza? Vamos continuar conversando um pouquinho sobre essa ideia da cidadania planetária. Eu vou botar o slide aqui para a gente. A cidadania planetária é uma expressão adotada para definir um conjunto de princípios, valores, atitudes e comportamentos que demonstram uma nova percepção da Terra como uma única comunidade. É um trecho aqui de Leonardo Boff, de 1995. Então, já em 95, Boff já estava pensando, na verdade, sobre essa ideia da cidadania planetária. Então, a gente define um conjunto de princípios, valores, atitudes e comportamentos. E aí, a partir daí, a gente demonstra uma percepção da Terra como a única comunidade. Né? Não é a língua que nos separa, não são os hábitos que nos separam, mas é perceber que, com todas as diferenças que temos, fazemos parte de um mesmo planeta. Essa imagem da árvore com os continentes é uma imagem linda, porque, na verdade,
é como se a gente fosse fruto de um mesmo, uma mesma raiz, de uma mesma árvore, né? Então, eu achei linda essa imagem. O conceito de cidadania planetária tem a ver com a consciência de que, assim como nós, esse planeta, como organismo vivo, tem uma história. Nossa história faz parte dele. A Terra somos nós. E tudo que nela vive em harmonia dinâmica, compartilhando o mesmo espaço e o mesmo destino. Então, é interessante isso. E aí a gente pensar, na verdade, de que a gente faz parte da mesma história, a gente faz parte do mesmo grupo. Lá na música inicial, a gente viu a música lá, a gente ouviu a música, leu a letra da música, e a gente viu que, assim, ele vai citando os povos que circularam pelo planeta, os ciganos que eram jogados de lado a lado, os judeus que foram também empurrados e expulsos, muitas vezes por várias nações, os africanos que tiveram essa diáspora, uma das maiores diásporas da nossa história, uma diáspora forçada. Diáspora é essa mudança de um povo, né? Então, alguns milhões de africanos foram trazidos para o continente americano, para o continente europeu, né, como mão de obra escrava. Então isso, na verdade, vai trazendo para a gente essa ideia de que, assim, não existe mais aquela história do povo original, né? Então ele pergunta, de onde você é? Ela faz essa pergunta o tempo todo na música, de onde você é? Né? Eu sou neto de árabe, né? Meu avô, ele era sírio, libanês. Os meus avós, por parte de pai, eram portugueses, né? E holandeses, e ainda tem a questão do indígena na família. Então, é muito por aí, né? Eu não tenho uma definição da minha origem, né? Então, eu tenho holandês, eu tenho português, eu tenho índio, eu tenho o libanês, né, na família. Então, para mim, na verdade, assim, é difícil dizer qual é a minha origem, qual é da onde eu venho, né? Então, e vocês também, inclusive, assim, quem quiser citar, quem quiser falar, mostrando a mistura aí, né, das suas origens, né, vocês vão perceber. É interessante isso, porque aqui na cidade, a gente às vezes não consegue ter isso claramente. No interior, como as coisas demoram mais de se misturar, a gente chega no meio da roça e encontra lá um galeguinho dos olhos bem azul, tal, loirinho, e aí diz assim, da onde surgiu? Né? Então, aqui na Bahia, e aí a gente vai ver a origem lá, vai ver que bisneto de holandês, tal. Então, se você tiver uma origem dessa bem complicada, igual a minha, pode colocar aí. Oyama, Oyama. Oyama, o nome já é japonês. Hein? Eu tenho uma mistura 80. Tem indígena, tem africano, tem espanhol. Minha avó é espanhola. Tem uma mistura 80. E nome japonês? É só o nome. Porque Oyama é japonês, agora, né? César Tanajura Mustafa. Por Mustafa aí você Tanajura. Mustafa Tanajura. O Tanajura, na verdade, ele vem, ele já é próprio, porque assim, durante alguns momentos da nossa história, portugueses e outros povos, para tentar ser identificado como brasileiros, resolveram adotar nomes nacionais, né? Então, por exemplo, a minha família, eu acho que vem muito na época da independência, né? Na época da independência do Brasil, a minha família que já estava aqui, que era uma família de origem portuguesa, para não sofrer nenhum tipo de discriminação e para ser reconhecida como brasileiro, muda o nome, né? Então adota o nome de alguma coisa da terra, né? O Tanajura, na verdade, é uma formiga, né?
E quem fizer graça aí já vai perder ponto, tá certo? Quem fizer bullying vai perder ponto. Agora, eu achava que Tanajura era um nome árabe, algo assim. Não, Mustafa que é árabe. É o Mustafa. Né? Na verdade é o Mustafa, que é libanês, né? E aí, Mustafa é libanês, mas a minha família, como lá no mundo árabe não tem acentuação gráfica, quando veio para cá eles registraram sem acento gráfico, então ficou Mustafa, né, na verdade. Cuidado com o professor César, viu, gente? Ele é árabe. Olha o preconceito. Vocês estão vendo como é o preconceito? Então, a partir da minha origem, ela já está dizendo aqui que eu posso explodir de repente. Eu tenho medo. Tá vendo? Gente, é brincadeira, a gente faz essa brincadeirinha, mas é só 0,01% da população dos árabes, né? Dos muçulmanos, que são radicais. Não, na verdade, como exatamente. Tem. Oyama, e aí é bom a gente tocar nesse assunto, que na verdade, assim, a gente não pode classificar um povo por uma parte. Pois é. Né? Então, a gente não pode classificar um todo por uma parte. Então, por exemplo, se dentre os muçulmanos existem aqueles radicais, existem aqueles que são terroristas e etc e tal, isso não corresponde à totalidade. Da mesma forma que dentre os católicos, por exemplo, existem os mais conservadores, tem lá os mais conservadores, mas uma boa parte da Igreja Católica ela é de pessoas mais progressivas. Exatamente. Né? Só lembrando que é o seguinte, que na ala muçulmana é dividido em sunita e xiitas, né? Os sunitas são bem menos radicais, os xiitas são um pouco mais radicais, mas dentro dos xiitas, que é uma parte dos muçulmanos, só 0,01% parte para esse perfil de ser terrorista. Então, a gente tem uma minoria, em cada 1 milhão. Pois é muito, muito por aí. Então, não dá. Essa classificação, esse senso comum, é que leva muitas vezes a gente a restringir e a ter preconceito com determinado povo. É interessante também pensar o seguinte: dentro das sociedades migratórias, dentro dos imigrantes, aí pessoas dizem assim, eu vim imigrante e tal, vai gerar desemprego aqui, vai gerar tal, vai trazer problemas sociais. Muitas vezes traz sim problemas sociais. Mas é bom lembrar também que a imigração, como é a imigração ilegal, ela é cara, ela não é barata. Não é barato você sair de uma zona de guerra e migrar para a Europa. Né? Você precisa de alguém que faça esse transporte, você precisa de alguém que compre os guardinhas nas fronteiras, você precisa de alguém que forneça as embarcações, que bem provavelmente essa embarcação ela vai e não volta. Né? Então, diz assim, atravessar ali o mar Mediterrâneo e ir para a Europa, é tranquilo? Não é tranquilo, é caro, é muito caro. Né? Essas embarcações elas são precárias, mas elas são caras, porque bem provavelmente essa embarcação ela vai e não volta. Então, quem é que pode fazer esse tipo de migração? Exatamente as camadas mais altas da sociedade. Né? São as camadas, aqueles imigrantes que a gente vê naqueles barcos, né, superlotando navios, né, no mar Mediterrâneo, de uma forma geral, eles são as camadas sociais mais altas. Né? Por quê? Porque são exatamente essas camadas que têm a condição de bancar, né, o traficante de pessoas. A pessoa que faz a gente chama de coiote. Né? A pessoa que entra nos Estados Unidos, ela vai precisar, de forma ilegal, ela vai precisar de uns 30, 40 mil reais para pagar um coiote. Né? Então não é qualquer pessoa, né? É uma pessoa, no mínimo, de classe média, no mínimo com algum nível de instrução. Né? Então, agora a gente está recebendo um monte de venezuelano, e aí o pessoal diz assim, esses venezuelanos, tal,
né? Muitos são médicos, muitos são professores, professores universitários, muitos têm formação. Então, esse pessoal que, quando chega aqui, exatamente porque não pode exercer a sua profissão de origem, acaba trabalhando com comércio informal, vendendo alguma coisa, vendendo uma comida, né? Mas, na verdade, eles têm formação. E aí, na hora que eles podem ser aproveitados, isso favorece ao país que está recebendo. Então, é mais ou menos isso aí. Vocês estão entendendo? Está tranquilo? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Pergunta aí, manda aí a questão de vocês para o chat para a gente ler aqui. Tá certo? Bom, tudo isso, na verdade, é gerado pelo próprio sistema capitalista, pela própria globalização. Vamos entender mais esse processo, como funciona. Eu vou botar no slide para a gente entender, ok? E aí a gente vê que esses países industrializados, eles vendem o modelo de sociedade ideal. Ora, você pensa nos Estados Unidos, você pensa em uma sociedade ideal, uma sociedade onde tudo é progresso, onde tudo é beleza, onde tudo é automático, onde tudo é bacana, onde tudo é moderno, né? Então, é o que passa na televisão. E aí você fica imaginando, você fica acreditando que ali é o local ideal para você morar, que é o local ideal para você se desenvolver. E aí, quando eles vendem esse modelo de industrialização, eles vão despertando desejos, né? Despertam desejos, despertam vontades, e no final eles fecham as fronteiras. Então perceba aí, olha aí o carrinho cheio de produtos e do outro lado um carrinho cheio de produtos de recicláveis, né? O pessoal de Angico está colocando ali, professor, você viu o grupo de chineses que morreram dentro de um caminhão, acho que eles queriam entrar ilegalmente em um país. Exatamente, boa lembrança aqui pra gente, né? Então, quando as pessoas se arriscam de tal forma, né? As pessoas se arriscam de tal maneira que muitas vezes colocam a sua vida em risco, né? É óbvio que muitas vezes a vida já estava em risco em determinados países. Tem um ponto da música lá, da música inicial que toca, e ela fala assim, onde está o meu pai, onde está meu irmão, eu sou filho sem avô, né? Então, o que acontece aí? Esse tipo de imigração, eles destroem os núcleos familiares, você deixa para trás a questão das famílias, dos grupos sociais, da sua história, né? E ali você vai, naquele outro país, você vai reconstruir essa história, você vai reconstruir as suas famílias, né? Então é por aí. Beleza? Tranquilo aí? Então vamos continuar, eu vou colocar no slide para a gente continuar vendo aqui. Na frase de Elie Wiesel, Prêmio Nobel da Paz de 1986, ele fala assim, nenhum ser humano é ilegal. Quando essa nova identidade de cidadão pertencente ao planeta como um todo for aceita, então sim, teremos um mundo globalizado politicamente e sem fronteiras econômicas. E aí, quando o Wiesel fala sobre isso, ele, na verdade, ele está projetando a ideia de uma cidadania planetária, né? Ele traz essa ideia da cidadania planetária, da ideia de que todos participamos de um mesmo planeta. Só que ele não leva em consideração de que quem manda na globalização, e a globalização é fruto, na verdade, da questão do dinheiro mesmo, do capital, da circulação do capital. Então, por isso, bem provavelmente, a gente não vai ver essa cidadania planetária sendo de fato implementada, né? A gente vai perceber, na verdade, aqui que existe uma imigração que ela é controlada, né?
É interessante, inclusive, quando a gente fala dos blocos econômicos, a gente perceber que por que a Inglaterra hoje, né, por que o Reino Unido, ele quer sair da União Europeia, né? Exatamente por quê? Porque o Reino Unido, ele hoje, até por ser insular, né, até por ser ilha, até por estar afastado ali, o Reino Unido ele tem uma condição muito melhor do que os países da Europa, né? E ali eles podem, inclusive, controlar a quantidade de imigrantes que chegam na Europa. Recentemente eu estive na Europa e a quantidade de imigrantes vendendo como ambulantes alguma coisa, algum souvenir, é muito grande, né? E você tem aquelas pessoas vindas do Marrocos, vindo ali do norte da África, vindo de países árabes, né? A quantidade é muito grande, né? A França, né? Paris, as ruas de Paris estão lotadas de imigrantes, as ruas de Espanha, de Madrid, Portugal menos, mas ainda tem muita gente, é muito grande de pessoas indo para aquela região. Então, a Inglaterra hoje, ela está afastada desse processo, ela ainda está preservada desse processo. Então, é exatamente isso que os ingleses, eles querem preservar. Eles querem preservar a sua integridade econômica, a sua integridade cultural, a sua integridade étnica. É isso que eles querem preservar. Por isso eles tentam, a todo modo, agora, se afastar, sair da União Europeia. Entende? Então, essa é uma das questões principais. Talvez essa não seja a questão que esteja colocada na mesa, né? Mas é uma das questões principais. Um dos países que mais acolhe imigrantes é a Alemanha, né? A Alemanha, por incrível que pareça, ela acolhe os imigrantes e ela dá um bom direcionamento para os imigrantes, né? Porque a Alemanha, na verdade, é um país basicamente formado por pessoas mais velhas e que precisa muito da mão de obra que chega de outros países. Então ela trata de incorporar esses imigrantes em outros países, em outros locais. Só que isso também gera uma aversão dentro dos alemães, que pensam ainda, em alguns alemães que pensam na questão da pureza da raça, da questão da etnia, da preservação da cultura, tudo isso. Beleza? Vamos seguir aqui no slide. Enquanto países democraticamente abertos ainda mantêm controle sobre suas fronteiras, impedindo o livre acesso de estrangeiros que pacificamente queiram entrar no seu território, podemos concluir que, embora as relações econômicas sejam globalizantes, as fronteiras políticas ainda existem. Essa imagem aqui é uma imagem de uma praia nos Estados Unidos, né? Então, Trump falou do muro e tal, mas o muro já existe, o muro já estava lá, né? O muro já estava sendo construído há muito tempo. Então, esse muro, em vários pontos da fronteira dos Estados Unidos com o México, ele já existia, né? Então, está aí presente, né? A construção do muro, na verdade, era uma grande falácia, porque, de fato, essa separação física, ela já existia, né? Então, é bom lembrar que essas fronteiras políticas, elas existem, né? Ao mesmo tempo que se fala da globalização, se fala de tudo isso aí, da mistura cultural, do grande caldeirão cultural que a globalização gera, é bom lembrar que essas fronteiras, elas de fato estão ali presentes. Tranquilo, gente? Vamos seguir. O mundo nunca teve tanta gente morando fora do país de origem. A ONU
que a Organização das Nações Unidas avalia que existem atualmente 160 milhões de imigrantes, pessoas vivendo fora do seu país, pelas mais variadas razões, da mudança temporária, pois exigência do trabalho, a tentativa de uma vida melhor no exterior, fugindo de guerras. Então, perceba a quantidade de gente que está fora, porque a razão para a imigração são as mais diversas, né? Desde uma imigração temporária, como eu vou fazer um doutorado em Portugal, eu vou fazer um pós-doutorado na Sorbonne. Eu vou, viu, Emma? Pode ser, beleza, isso é temporário, eu tenho que voltar depois, ok, beleza. Pode ser que a minha empresa, ela me mande temporariamente morar nos Estados Unidos, morar em outra região. Também pode ser um fator. Mas tem a questão das guerras, tem a questão das crises econômicas, né, que geram também essa alteração, essa mudança, né, essa mudança lá, beleza? E aí, nisso a gente tem 160 milhões de pessoas que estão morando fora das suas áreas originais. As pessoas imigram pelos mais distintos motivos, desde guerras, perseguições religiosas, conflitos étnicos, perseguição política e ideológica, ou simplesmente porque buscam condições melhores de vida em outra localidade. Essas condições podem estar relacionadas com trabalho, estudo, saúde, bem-estar, entre outros fatores, e são os mais motivadores para as imigrações na atualidade. Então, são vários motivos que levam a essa imigração. E aí a gente vai entrar na parte da aula onde a gente vai falar sobre os problemas gerados pela imigração, né, e as vantagens da imigração. Um dos problemas gerados pela imigração é o aumento da população absoluta e da densidade populacional. Um rejuvenescimento da população com a entrada de jovens, dos seus filhos, e aumento da taxa de natalidade, quando se deslocam os dois membros do casal. Então perceba que aqui você tem pontos, eu boto como problemas gerados, mas na verdade você tem também vantagens, porque quando você tem um país que é essencialmente mais velho, a sua capacidade produtiva também diminui, né? A sua capacidade produtiva também é reduzida, né? E aí a chegada desses imigrantes, que pode significar um problema por conta do aumento populacional, por conta da densidade populacional que aumenta, né? Você tem o rejuvenescimento da população, você tem ali a população mais jovem, você tem ali uma população em idade produtiva, né? Você tem ali o aumento da taxa de natalidade, e isso é bom para o país, né? Então, é uma questão que a imigração ela gera esse aumento populacional, que aí, se for muito exagerado, gera problemas para o governo, né? Porque tem que realocar essas pessoas, porque tem que criar políticas públicas para essas pessoas, porque tem que criar sistema de saúde para essas pessoas, mas também você tem o aumento da taxa de natalidade e o rejuvenescimento da população. Tranquilo? Beleza? Vamos passar para o próximo slide aqui. No nível econômico, há um aumento da população ativa, mas que pode ser acompanhada pela possibilidade de desemprego, porque há abundância de mão de obra, muitas vezes em excesso, o que leva a que seja cada vez mais barata em determinados setores da atividade. Então perceba o que o slide está dizendo aqui para a gente. Que no nível econômico, você tem um aumento da população ativa, e isso é bom, né? Então, quanto mais população ativa você tiver, melhor, né? Isso gera impacto positivo na economia, mas isso, no caso da imigração e no caso da imigração ilegal, ele gera um problema, porque a imigração ilegal, ela, como o nome fala, ela é ilegal,
E, portanto, a pessoa que está na ilegalidade, ela não consegue exercer a sua profissão de origem. Então, um médico que migra ilegalmente para os Estados Unidos, ele não vai trabalhar na medicina. Ele vai trabalhar em restaurante, lavando prato, limpando o chão, na construção civil. Ele vai trabalhar em qualquer outra coisa. Ele vai trabalhar em trabalhos braçais, né? E aí, quando eles falam desse aumento, essa abundância de mão de obra, eles estão falando exatamente da abundância de mão de obra em determinados setores, né? E nesses setores primários. Se essa imigração ela acontecesse de uma forma legal, de uma forma incentivada, estimulada, na verdade você teria a chegada de profissionais já prontos, profissionais experientes, né? O Brasil, na verdade, ele é um país que o pessoal de Centro-Serra está lhe perguntando, que é um país de fácil acesso para os imigrantes, exatamente porque é um país constituído, né, um país que foi constituído pela imigração, né? Então, originalmente, a gente tem esse entendimento da imigração, né? E na política do próprio país, tradicionalmente, a gente tem essa abertura para a imigração, né? É bom ter essa dimensão. Isso é uma pergunta muito boa, Centro-Serra, né? O Brasil, na verdade, ele favorece essa imigração exatamente pelo entendimento de que somos todos imigrantes, né? De que a gente, na verdade, tem essa questão da imigração. Porque o que gera o barramento da imigração não é uma preservação cultural, mas é uma preservação econômica, né? E é interessante porque, assim, apesar do Brasil não é que estimule a imigração, mas que receba os imigrantes e receba muito bem os imigrantes, a gente recebe imigrantes que muitas vezes têm um nível cultural e um nível de formação maior do que a média do nosso povo, né? Então, quando chegam aqui o pessoal do Haiti, essa galera do Haiti que consegue fugir e vem para o Brasil, eles vêm para o Brasil já com muita formação, né? São médicos, são engenheiros, né? E mesmo que não atuem na engenharia, na medicina, né? Os venezuelanos que entram para o Brasil, entram, na verdade, tem formação. Eu conheci agora um venezuelano, ele estava vendendo na paróquia que eu frequento, né? Eles têm um trabalho de acolhimento para imigrantes, né? De acolhimento e integração desses imigrantes. E aí, esse venezuelano, ele estava vendendo uma espécie de suco, uma garapa misturada de limão com rapadura, tal, uma coisa gostosa até de beber. Então ele estava vendendo isso. E aí eu perguntei a ele qual era a formação dele, né? E aí ele estava dizendo que era engenheiro, mas era um tipo de engenharia tipo espacial, coisa desse tipo assim. Na verdade eu não tenho o nome certinho para dar para vocês, não. Mas era uma coisa assim, tipo astrofísica e tal. Então, é o seguinte, ele, por enquanto, ele não vai poder exercer, né, essa formação dele aqui, né? Essa formação dele está perdida para o Brasil. Por quê? Porque, na verdade, a gente recebe os imigrantes, mas ele não vai poder atuar, porque o diploma dele aqui não é validado aqui, né? Muitas vezes eles vêm também sem o diploma, né? Eles acabam fugindo nas piores condições possíveis e aí entram sem o diploma, sem nada, então não tem nada que comprove essa formação dele. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma população melhor, uma população que de fato estudou, mesmo que ele venda lá a garapa dele, que ele venda o suco dele e tal, ele tem uma formação melhor do que a média, né? E isso vai melhorar lá na frente. É óbvio que a gente tem que controlar também a entrada de imigrantes, que a gente já tem controlar não significa barrar,
Tá? Controle é você saber, na verdade, como é que você vai fazer. Isso que o Brasil faz é muito interessante, porque eles pegam os imigrantes que já entraram no Brasil, lá em Roraima, por exemplo, no caso dos venezuelanos, e transferem esses imigrantes para vários pontos do país, inclusive cidades do interior, né? Então, perceba, você pega um cara desse que tem uma formação lá em astrofísica, em medicina, e joga numa cidade do interior, onde bem provavelmente o pessoal os brasileiros se formam em isso e permanecem nas capitais. E eles não, ficam ali no interior. Então isso é um ponto interessante. Vamos ver mais aqui E a gente tem também o aumento dos encargos de segurança social. Essa é uma questão importante, porque assim, esse governo, ele gasta dinheiro para fazer a transferência dessas pessoas, para colocar essas pessoas, muitas vezes aqui no Brasil, esses imigrantes cadastrados e que são removidos, levados para outras áreas, eles passam inicialmente a ganhar, por exemplo, Bolsa Família, eles passam a fazer parte e a ter direito a usar o SUS, né? Então isso, na verdade, gera um custo, né? Então geram encargos sociais com a entrada desses imigrantes. Socialmente falando, a entrada de estrangeiros pode gerar problemas de integração e conflitos sociais, né? Porque as pessoas, às vezes, não conseguem entender por que determinadas empresas estão dando emprego para o imigrante e não estão dando emprego para o brasileiro. É que, muitas vezes, aquilo que eu estava falando para vocês, o imigrante, ele tem um nível de formação maior. E é óbvio que a empresa, aproveitando esse nível de formação maior, ela paga um salário menor para ele, né? Mas ela aproveita esse nível. Não é que a empresa aproveite ele na área em que ele tem formação. Mas olha, se eu puder contratar uma pessoa formada em astrofísica para trabalhar na administração ali de algum grupo especial, é óbvio que vai ser melhor para mim. Então, muitas vezes isso. E isso, na verdade, desperta sentimentos xenófobos. O xenofobismo, né? Ou o racismo, né? Então, o xenofobismo, que é essa aversão ao estrangeiro. E aí temos as vantagens da imigração. Quando a imigração é pacífica, ela pode ocorrer o enriquecimento e a heterogeneidade cultural, resultante da partilha, convivência e adoção de novos hábitos. A Austrália, por exemplo, ela estimula, a Austrália, o Canadá, eles estimulam a imigração, eles atraem imigrantes. A Nova Zelândia também atrai os imigrantes, mas atraem um determinado perfil de imigrante. Então eles determinam lá, tal perfil me interessa. Se você tem formação nisso, e você quiser vir morar na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, você pode, né? Você entra legalmente. Então, assim, você já tem que ir sabendo falar a língua deles, né? Você já tem que ir com a formação que eles estabelecem. Então, isso para eles é muito bacana, sabe por quê? Primeiro, eles não tiveram custo para a sua formação, né? Então, eu posso ter um engenheiro que eu não tive nenhum custo para formar esse engenheiro e ele está prontinho trabalhando para mim, né? E trabalhando muito satisfeito, porque geralmente quem imigra de forma voluntária, imigra com essa vontade de trabalhar, de fazer, de construir, de edificar, né? Então o imigrante ele chega com todo o gás, né? É diferente, por exemplo, um imigrante venezuelano consegue um emprego de caixa de supermercado, ele vai ser uma excelente caixa de supermercado. Para ele, é a oportunidade que ele tem de recomeçar a vida, né? Então ele vai se dedicar àquilo ali. E talvez seja esse argumento, o maior argumento que se tem para empregar imigrantes, né? A galera, quando emprega imigrantes, emprega muito nesse sentido,
de que ele já teve uma vida tão ruim que agora ele vai se dedicar. E muitas vezes o brasileiro, né, no caso aqui do Brasil, o pessoal perguntou, no caso do brasileiro, para ele é mais um emprego, é mais um meio de vida, ele não se esforça o suficiente. Então, não estou dizendo que isso é certo, estou errado, estou dizendo simplesmente que é a percepção do empregador. Então, o empregador, muitas vezes, ele prefere o imigrante. Ele prefere aquele cara, até porque ele vem, muitas vezes, de um sistema onde as leis trabalhistas eram mais flexíveis, né? E aí, ele está acostumado a condições piores de trabalho. Beleza? Então, essa imigração incentivada, essa imigração legal, essa imigração coordenada pelo Estado, ela gera, na verdade, um benefício ali, até para a própria economia. Tranquilo? Temos mais vantagens da imigração, vou botar no slide aqui. Os imigrantes estrangeiros vêm preencher postos de trabalho que ninguém quer, né? Eles topam ir para lugares que os brasileiros não vão. Eles topam atuar em áreas que os brasileiros desdenham. Eu estou falando do Brasil, mas isso é em qualquer área. Vão para setores que não se consegue recrutar mão de obra local. E aí, um caso clássico disso aí são os médicos cubanos, né? Você pode fazer todas as críticas que você quiser à questão de como esse dinheiro era pago, de como esse dinheiro financiava a ditadura cubana, pode fazer todas as críticas. A grande questão é que, assim, os médicos cubanos, eles estavam em áreas que os médicos brasileiros não queriam estar e não querem estar, né? Então, a própria questão lá hoje, quando você expulsou esses médicos cubanos do Brasil, né, esses médicos cubanos saíram do Brasil, os postos, na maioria dos postos que eles estavam, continuam vagos, continuam sem ninguém, né? Quem perdeu com isso foi exatamente aquele povo do interior, aquele povo da roça que tinha acesso ao médico constantemente e hoje em dia não tem, né? Porque muitas vezes até o médico pega o posto mais afastado, mas ele não mora na cidade. Ele vai ali 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 vezes eu estou sendo benevolente para a cidade, né? Na verdade, muitas vezes ele tem um plantão ali na cidade, né? Isso aí, mas você que é do interior, da zona rural, fala no microfone. Não, é um plantão e a cada e volta é um por semana. Depende muito do médico, do quanto ele está ali atuando, se é 20 ou 40 horas. Então perceba, o que acontecia? Muitas vezes o médico que mora ali na cidade, ele está acessível para você. Você tem uma dor de barriga, uma dor de cabeça, você vai, bate na casa dele, diz, oi, eu estou assim, e ele vai lá e te atende, né? O que não acontece muitas vezes com esse médico plantonista, né? Então, a saída, por exemplo, dos imigrantes cubanos, que foi uma imigração organizada pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro, na verdade, gerava benefício para a gente. Então, perceba que nem toda a imigração ela traz um prejuízo, porque se você tem uma imigração coordenada, orientada, direcionada, administrada pelo governo, você acaba tendo, na verdade, um benefício para o Estado. Uma coisa importante disso, César, é lembrar que muitos dos médicos brasileiros são contratados pela prefeitura. E a prefeitura demora de pagar esses médicos. E os médicos cubanos eram contratados pelo governo federal. Então, o salário já entrava na conta. Tem essa história também. Muitos médicos brasileiros não querem ir para as cidades do interior, porque já tem algumas cidades já tem também a fama de ser caloteira, né? De não pagar os médicos. Porque as prefeituras ela tem também uma limitação de recursos, ela tem um limite de recursos. Então, é um dinheiro realmente pouco. E os médicos brasileiros, e aqui não vai nenhuma crítica especial aos médicos brasileiros, né? Mas aos médicos brasileiros,
eles só se submetem e ir para essas áreas mais afastadas com um salário muito mais alto. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês que estão aí na zona rural, né? Para a galera que é da zona rural, para a galera que é de cidades menores, eu não estou falando nenhuma novidade. Ou tô, né? Se eu estiver mentindo, por favor, vocês me consertem aqui, né? Então, o que acontece é que quando essa imigração ela é feita de forma coordenada, ela pode sim trazer benefícios para a gente, né? Mas aí entrou uma questão ideológica nesse meio aí, né? Havia um confronto entre a ideia de trazer para cá pessoas que vinham de uma ditadura socialista, né? Então, entra um confronto ideológico. Tranquilo, beleza? Vamos seguir aqui mais um pouquinho, só para a gente finalizar a aula. Melhorias na segurança social. Com esses novos contribuintes, será possível assegurar as pensões do crescente número de idosos em países que estão envelhecendo. Então, perceba, muitos países, eles vão hoje, que é o argumento que se utiliza para fazer a reforma da Previdência hoje, é que assim, o brasileiro é um povo que está envelhecendo, né? Tem menos jovens entrando no mercado de trabalho. Então, vai chegar ao ponto de que a nossa pirâmide, que a base da nossa pirâmide hoje, ainda é uma pirâmide que tem como base a juventude, mas ela, com o passar do tempo, essa base ela vai se estreitando e a gente pode reverter isso, né? Então, tem uma base, um triângulo invertido, né? Ter poucos jovens na base e muitos idosos, né? Como é o caso, por exemplo, da Alemanha, como é o caso da Inglaterra, né? Onde você já tem uma população mais velha, a população dos Estados Unidos, que é uma população bem velha. É interessante lá nos Estados Unidos é que você chega lá e você, em todos os lugares que você vai, você encontra aqueles idosos trabalhando, mas são idosos mesmo, são aquelas... Para a gente, aquela velhinha, aquele velhinho já deveria estar em casa, né? Então, e eles estão lá trabalhando, atuando, tá? Em funções de portaria, em funções de orientação, de faxina, né? E é muito comum isso, é muito comum você chegar no balcão de uma farmácia e ser atendido por uma senhora que você diz, oh meu Deus, parece com a minha mãezinha, parece com a minha avózinha, né? Vamos lá, vamos ver aqui mais para a gente dar um final aqui. Uma grande oportunidade para a economia minorar a baixa qualificação de sua mão de obra, aquilo que eu já falei lá na frente, e falta de produtividade. A entrada de milhares de imigrantes com níveis de qualificação acima da média representa uma oportunidade de crescimento. Beleza? É isso. E aqui, por fim, olha aqui essa charge, né? Então, a Síria pegando fogo lá, os imigrantes vindo em barcos, até alguns corpos no mar. E aí tem o empresário dizendo, eu vejo mão de obra barata. A União Europeia, eu vejo dor de cabeça. E os Estados Unidos, a figura que representa os Estados Unidos, eu vejo você na minha próxima aventura militar, né? Então, cada um com seus interesses, beleza? Eu vou colocar aqui onde a gente encontra esse conteúdo, lá no nosso livro Sociologia em Movimento, ele está na página 292 à página 296. E a gente tem algumas referências da nossa aula que a gente utiliza, são essas daqui. Pois é, o professor César começou a falar sobre a questão da imigração, né? Exatamente por consequência de uma globalização. E aí ele começa a falar de como essa imigração gera as questões, os problemas, as causas e consequências dessa imigração. Então ele começou a falar sobre cidadania planetária, o que é, principais contribuições. Ou seja, inclusive falou dos anarquistas, que a cidadania planetária, todos nós temos essa cidadania planetária.
Por quê? Por conta de um processo de globalização, que vem a questão econômica, que vem a questão cultural, a questão social. Então, se a gente for observar, ele falou, inclusive, as questões de profissionais, as multinacionais, com esse processo de globalização, formam essa cidadania planetária. É importante a gente ter a dicotomia entre globalização e migrações de povos. Outra coisa importante, a globalização gera consequências. Uma dessas consequências veio também a questão de guerras. As guerras fazem, e aí a gente tem visto e observado uma das questões que é uma questão do Enem, pode ter certeza, de imigrantes e de refugiados de guerra. Refugiados da Síria, refugiados do pessoal dali do Oriente, daquela região, e que, além de ir para a Europa, está sendo distribuído também para outros lugares do mundo. Ou então, a imigração, a globalização traz as questões econômicas, no caso a Venezuela, que sofre um embargo econômico. E essas pessoas vão para as áreas ali próximas, no caso o Brasil. E, por último, ele falou a vantagens e desvantagens de imigração. E quais são as principais vantagens, as desvantagens. E é importante, o mais importante de tudo, é que vocês pensem, e a gente tem que pensar. Nós um dia podemos ser imigrantes também. Não sabemos o dia de amanhã. Tudo de melhor para vocês. Desejo uma excelente prova do Enem. Vocês broquem lá, viu? Que é o meu desejo. Tudo de melhor e até a próxima aula. Pronto, beleza, galera. Então, tudo certo, tudo tranquilo. Vamos lá, boa sorte para vocês. E a gente se encontra na próxima aula de Sociologia. Até lá.